Olá, bem-vindo ao meu canal e durante esse vídeo se inscreva no canal, aperte o sininho para receber as notificações e dê o seu like. Também comentem e compartilhem para dar força para o canal. E você comentando eu sei quem deu like, porque o YouTube não mostra quem deu like nem quem se inscreveu, tá bom? Comenta também. Bom, hoje eu vou continuar falando sobre o construtivismo e eu vou falar sobre as proposições construtivistas e tendências equivocadas da transposição pedagógica. Nesse vídeo eu só vou falar sobre as proposições construtivistas, porque senão vai ficar muito comprido o vídeo e eu quero fazer vídeos curtos, no máximo 20 minutos. Então eu vou falando aqui das proposições construtivistas e depois eu vou comentando, tá bom? Então, uma das proposições construtivistas é evolução psicogenética entendida como um processo ativo e pessoal de elaboração cognitiva a partir das experiências vividas. Fazem parte da pesquisa da Emília Ferreiro, né, a psicogênese da língua escrita, que segue a linha psicogenética do Piaget. Então fala dos níveis de escrita, mas essa evolução dos níveis de escrita no processo de aquisição da escrita alfabética, ele ocorre de forma ativa, com a criança participando ativamente do processo de ensino-aprendizagem. Bom, segundo, construção do conhecimento a partir de condições favoráveis para o envolvimento pessoal, a elaboração e testagem de hipóteses, a possibilidade de descoberta e a apropriação de saber significativo. Foi o que eu acabei de falar. Só não falei que esse conhecimento ele tem que ser significativo para a criança. Como eu falei, como eu mostro aí nos vídeos, com temas de interesses das crianças que são significativos, tá? Bom, terceiro, um ensino capaz de respeitar o tempo de aprendizagem, as experiências e os conhecimentos já construídos pela criança, compreendendo o erro como parte do processo de aprendizagem. Então, o que eu falei, esse processo de alfabetização para cada criança acontece de uma forma. Então tem criança, na minha experiência, que em 3 meses chega ao nível alfabético. Tem outros que em 6. Tem outros que no final do ano estão alfabéticos. E tem outras que só no 2º ano e outras no 3º. Então, mas isso não quer dizer, gente, que aí depois entra naquele caso da transposição, da tendência equivocada, tá? Que a gente não vai mediar esse processo e a gente não vai ficar esperando ela chegar lá no 5º ano, né? Tem um tempo, mas é importantíssimo o trabalho do professor, a mediação do professor, da professora, tá? Nesse processo. Você saber, como eu falei, eu vou falar nos outros vídeos, mediar de acordo com a lógica do pensamento da criança, lá no nervo, na zona de desenvolvimento proximal que o Vygotsky fala, tá? Identificação de momentos conceituais de compreensão e produção da escrita. Então, é o que eu falei, são esses níveis de escritas que são as hipóteses que as crianças têm, que a Emília Ferreiro pesquisou, né? Em contato, que ela está imersa numa sociedade de leitura e escrita, então ela vai construindo as suas hipóteses. Então, lá desde a educação infantil, lá a criança com 3 anos, ela já começa a fazer ondinha, já começa a fazer tracinho, imitando a escrita. Porque ela está em contato com esse meio, né, social de leitura e escrita.
na cultura escrita, que é a nossa sociedade, ela vai formulando hipóteses. Então, esses níveis são pré-silábico e com a mediação das professoras, a criança vai avançando, vai progredindo nessas hipóteses. Aí vai para o silábico alfabético e alfabético. E outra proposição construtivista, escrita espontânea, como oportunidade de produção significativa para a reflexão linguística e para a constituição da autoria, o aprendiz-autor. Então, é muito importante que a criança ela possa escrever do jeitinho dela. A criança ela pode escrever qualquer palavra, o que não acontece em outros, na escola tradicional, numa aula tradicional. Então a criança ela pode escrever de acordo com o tema de interesse dela, que a gente está trabalhando, a palavra que ela quiser ou o texto que ela quiser, porque é a expressão da linguagem. Então, se a gente está trabalhando, por exemplo, eu já trabalhei, vocês vão ver aí no vídeo, dinossauros no primeiro ano, ela vai escrever tiranossauro, brachiosauro, de acordo com a hipótese dela. Ela vai fazer o desenho e vai escrever. É muito importante ela expressar essa hipótese dela, você conseguir ver, até mesmo para você poder mediar. Você vai mediar isso. Isso não é uma escrita que primeiro ela tem que escrever de forma espontânea para você depois mediar. Não é que não tenha mediação, né? Que aí entra o equívoco. E depois eu vou falar, senão vai ficar muito comprido. Bom, interlocução como recurso para a troca de informações. Vou repetir. Interlocução. Tem que ter o quê? A interação, né? Como recurso para a troca de informações e destabilização das hipóteses construídas, favorecendo a possibilidade de avanço. Eu acabei de falar, se não tiver mediação da professora ou do outro, né, aluno, que esteja numa hipótese mais avançada, por isso que é importante a gente agrupar de acordo com níveis de aprendizagem de escrita próximos, para um mediar, intervir na zona de desenvolvimento proximal do outro. Isso não dá para você trabalhar separadamente, né? Uma aula socioconstrutivista, socio-interacionista, não dá. A gente tem que ir em grupo, um vai interagir com o outro, é interação da criança. Então, é o tempo todo uma interação. Então, a professora, ela vai na produção de um texto coletivo. Quando a criança a professora está perguntando como escreve tal palavra no texto, ela vai fazer uma pergunta para uma determinada criança que está no nível, que ela sabe que ela já fez a avaliação diagnóstica. Ela sabe que está no nível pré-silábico. Então, ela vai fazer uma pergunta para essa criança que está no nível pré-silábico de forma que essa criança reflita sobre a escrita para ela avançar. E para uma outra que está no nível, digamos, silábico alfabético, ela vai fazer de uma outra forma a pergunta. Então, fazer perguntas que façam a criança refletir sobre a escrita para que ela entre em desequilíbrio cognitivo da hipótese dela e ela avance. E isso acontece na interlocução, na interação. Bom, escrita do nome próprio como conhecimento significativo, que pode funcionar como referencial estável de escrita na tentativa de outras produções ou reflexão sobre a língua. Eu falo sempre aí, vocês podem ver aí nos vídeos,
que eu inicio com temas significativos. Qual é o tema mais significativo para a criança a gente iniciar, começando no primeiro ano? Até na educação infantil, mas não tem objetivo, né, específico de alfabetizar, mas a criança está imersa também na cultura escrita. Qual é o tema mais significativo? É o que fala sobre ela, sobre o eu, a identidade. E qual é a palavra mais significativa relacionada à identidade? O nome delas. Então a gente começa com o nome das crianças. A criança, né, eu vou mostrar mais adiante, em níveis pré-silábios, silábios, apesar de não saberem ler e escrever, elas memorizam palavras significativas globalmente, com muita facilidade. Então a gente vai trabalhar com esse potencial da criança de memorizar a palavra globalmente, com esses nomes significativos que são os nomes das crianças, com um telhadinho, passando na roda, perguntando de quem é o nome, que letra começa, que letra termina, quem mais começa com aquela letra. E a criança vai ver as letras do mês, aí ela vai comparar, né, semelhanças e diferenças entre os nomes. Então vai por aí. E esses nomes servem como nomes estáveis para as crianças aprenderem a ler e escrever outras palavras. Bom, continuando. Para aproximar a língua de seus usos sociais, estímulo ao uso de vários portadores de textos, em diferentes possibilidades de uso, funções ou gêneros de escrita. Então a gente vai trabalhar com textos de usos sociais, não aquele texto da cartilha, né? O bebê baba na bia, vovó viu a uva, tem vários, né? O Pepe e o papai, o Pepe e o papai. Então, são textos de uso social, que tem sentido para a criança e com vários portadores de textos, né? Vários gêneros textuais. Essa escrita tem que ter uma função. Escrever uma cartinha, né, para as crianças da outra turma. Escrever um convite para uma peça que vai ter na escola, uma apresentação que eles vão fazer. Escrever um convite para festa de aniversário de alguém da turma. Então, bilhetes que a gente escreve naturalmente na sala, textos informativos que eles pesquisam, textos com informações, parlendas, poesias antigas, textos significativos também. Então, textos narrativos que as próprias crianças criam a história. E isso dá uma empolgação às crianças. Eles ficam muito empolgados porque faz sentido. Eles aprendem a escrever nesse contexto. Bom, por último, reflexão sobre a escrita para avanço na compreensão do funcionamento desse sistema linguístico. Isso eu já falei, né? Então a gente trabalha não com a transmissão de conhecimento, né, aquela educação bancária. A gente trabalha com a reflexão sobre a escrita. Não é aquela coisa de a professora ficar falando B com A faz Bá e a criança repete. B com A faz Bá, B com E faz Bé, B com I faz Bi. E a criança repete igual um papagaio, mas realmente não aprende. A criança ela vai tá ali a produção do texto coletivo ou de uma lista de palavras de um determinado tema que está trabalhando na sala. A professora vai perguntando à criança e a criança vai pensando sobre a escrita. E se a criança responder como se escreve determinada sílaba, de acordo com a hipótese dela, a professora não vai dar resposta. Ela vai fazer uma pergunta para a criança refletir e ela mesma chegar à conclusão de como se escreve. É diferente. Entendeu? Então, eu acho que o vídeo, eu consegui fazer um vídeo com 14 minutos. Então,
No outro, eu vou falar sobre as tendências equivocadas da transposição pedagógica. Que o pessoal pegou a pesquisa da Emília Ferreiro, que não é um método, já falei, e quiseram passar isso para a sala de aula, com 30 alunos. E ela lá numa salinha com né? É diferente, né, gente? A gente vai, na sala de aula, a gente vai alfabetizar. E aí é diferente.